Oi, minha amiga, está entrando no ar para todo o Brasil, ao vivo, aqui bem pertinho de você, o programa Saúde Feminina na sua Rede Mulher de Televisão e Rede Família. E também ao vivo pelo site www.arcauniversal.com, onde os nossos programas ficam arquivados por 5 dias para você poder rever ou ver aquele tema que você perdeu. E para você não perder nenhum tema, confira no meu site www.isabelcomsvasconcelos.com.br a programação da semana inteira. Sobre AIDS, estou recebendo hoje mais uma vez com muita alegria Dr. Marcelo Buratini, infectologista, professor da Escola Paulista de Medicina Unifesp, né? E também recebendo hoje o Dr. Giancarlo Gorenstein, mestre em doenças infecciosas pela coordenação dos Institutos de Pesquisa da Secretaria do Estado de Saúde e infectologista do Hospital Emílio Ribas. Bom, doutor Marcelo, eu estava na rádio hoje de manhã lá com o Paulo Barbosa, na Rádio Tupi, e ele estava mostrando lá uma pesquisa que diz que a AIDS está aumentando e que o número de pessoas que usam camisinha está diminuindo. O que será que acontece com as pessoas que não se previnem? Bem, na verdade, é natural que haja alguns relaxamentos. Eu situaria... Primeiro, eu acho que a prevenção da AIDS, ela continua com campanhas bastante intensas por parte do governo e a conscientização é bastante forte. O que eu vejo mais é um descuido no sentido dos indivíduos que são portadores do vírus, eles deixarem para fazer o reconhecimento disso numa fase mais tardia. Então eles aparecem doentes novamente, isso é uma coisa que nós temos verificado nos últimos anos. Coisa que não precisaria estar acontecendo. Já havia deixado de acontecer e voltou a acontecer. Com relação aos novos casos, o Brasil vem reportando uma incidência progressivamente menor nos últimos 4 anos. E eu creio que isso é um resultado de um esforço bastante conhecido e reconhecido de combate à AIDS, desenvolvido no Brasil. Aliás, o Brasil, em matéria de combate à AIDS, prevenção e tratamento, parece que está na ponta, né? Está na ponta. O governo brasileiro já há mais ou menos 14 anos vem desenvolvendo um programa muito intensivo de combate à AIDS, com uma proposição de ofertar tratamento a todos os indivíduos infectados, junto com o aconselhamento e o desenvolvimento de campanhas educativas, elucidando os mecanismos de transmissão. E isso é um sucesso reconhecido mundialmente. Agora, doutor, será que justamente porque a gente tem um tratamento eficaz e as pessoas já não têm mais tanto aquela sensação de estou com AIDS, vou morrer, porque isso não acontece mais hoje realmente, será que isso não faz com que as pessoas se descuidem mais também? Com certeza, mas isso não quer dizer que se exponham mais ou que a taxa de transmissão ou de incidência da doença esteja aumentando. Pelo contrário, ela vem diminuindo. O que acontece, como eu disse, assim, uma verificação cada vez mais frequente de pessoas que se apresentam ao serviço diagnóstico, ao serviço de saúde, em fases avançadas da doença. É uma coisa que nos anos 90 nós havíamos deixado de ver, desde que se instituiu a terapia altamente efetiva, como é conhecida. Isso se passou um tempo que não se verificava mais. E recentemente, coisa de 3 anos para cá, nós temos visto progressivamente um aumento maior de pessoas que nos procuram já em estágios evoluídos da síndrome, que se descuidaram. Enfim. Isso é o problema. Agora, doutor Giancarlo, também é verdade que a AIDS está crescendo entre os idosos? Sem dúvida. Eu acho que, eu vou até pegar um gancho da pergunta anterior que você fez para o Marcelo, que é o fato das pessoas não se utilizarem do preservativo. Existem, na verdade, 2 grandes pontos, que são exatamente as pontas das incidências cronológicas, principalmente adolescentes, os teenagers e os idosos. Especialmente porque os teenagers, existe até um grupo americano que fez um trabalho muito interessante, que ele queria entender se esses adolescentes, eles efetivamente usavam preservativo. E realmente eles usavam preservativo. Só que usavam na primeira, na segunda, na terceira, na quarta relação, e depois, simplesmente, quando eles consideravam que a relação era absolutamente estável, portanto, com a mesma parceira, sem nenhum acordo sorológico, quer dizer, olha, eu vou fazer a minha sorologia, você também faz a sua. Não, simplesmente se retirava o preservativo e se mantinha as relações absolutamente desprotegidas. Quer dizer, na verdade, a pessoa dizia, não, eu uso o preservativo para relações eventuais, mas com a mesma parceira, não. O que é a mesma parceira? É a 4ª ou 5ª relação com a mesma pessoa. Quer dizer, então, a gente diz, isso é o uso correto do preservativo? Obviamente que não.
Na outra ponta, nós temos os pacientes idosos, que são pacientes que, obviamente, nunca se utilizaram desse instrumento ao longo da sua vida. Não era um hábito, antigamente não existia o preservativo, quando era utilizado para um meio anticonceptivo e não com uma outra maneira de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, a AIDS. Então, obviamente que existe um estranhamento dessa população ao uso do preservativo, então óbvio que eles acabam não se utilizando. Aqueles que têm a consciência da necessidade do uso do preservativo, muitas das vezes não sabem operacionalizá-lo, não sabem usá-lo tecnicamente. Então, por exemplo, só para ter uma ideia, eu tinha um paciente no consultório, que era um professor universitário, e ele dizia assim: doutor, em que momento eu devo usar o preservativo? E eu achei aquilo uma coisa interessante, eu joguei a pergunta para ele: em que momento você acha que eu devo usar o preservativo? Ele dizia: um pouquinho antes da ejaculação. Né? Então, quer dizer, ele usava o preservativo. Se ele fosse questionado se usasse preservativo, óbvio que sim, mas ele não sabia aonde, em que momento se utilizar. Então, obviamente, a gente ainda tem algumas dificuldades técnicas, apesar dos implementos e campanhas, nós precisamos realmente ter campanhas muito mais direcionadas, se utilizando de um tipo de comunicação muito mais acessível a essas faixas etárias, para realmente comprovar e mostrar que as pessoas efetivamente só podem prevenir a AIDS através do uso do preservativo nas suas relações. Não tem outro jeito, Não né? tem outra forma. Ainda não tem. Será que vai ter algum dia? Na verdade, toda a tendência da medicina, dos laboratórios, é realmente criar uma condição que a gente um dia tenha erradicado a AIDS, assim como se erradicou a varíola. Né? Assim como você criou uma vacina com efeito bastante satisfatório, quem sabe um dia. Mas isso daí está muito distante. Está longe ainda, né? Nesse momento, a prevenção é o melhor remédio. Então, o negócio é usar a camisinha, mesmo porque não tem outro jeito de se prevenir. Agora, doutor, eu posso ter o vírus da AIDS, não saber e sair por aí transmitindo? Isso pode acontecer? Com certeza, isso, aliás, é o mais frequente. A história natural da infecção pelo vírus HIV, que é o vírus que causa AIDS, ela prevê ou ela proporciona ao indivíduo um período muito longo em que ele é absolutamente assintomático, ele tem uma vida normal para todos os efeitos. Esse período pode se estender por 10, 12, até 15 anos. Então, entre o momento da infecção do indivíduo e o momento em que ele manifesta a doença, pode existir um hiato de até 15 anos. E durante esse período, o indivíduo, se não estiver atento à questão, ao risco individual próprio, e não procurar um aconselhamento, um diagnóstico médico, ele vai continuar sem se aperceber da existência do vírus, e sem procurar tratamento e sem orientação adequada vai estar transmitindo a doença. Transmitindo a doença. Agora, ele pode, por exemplo, sem saber, tá assintomático, tal, por muitos anos, transmitiu para alguém, esse alguém pode manifestar o vírus antes dele, por exemplo, ele tem um parceiro. Pode acontecer isso? Pode, essa pessoa se casar ou ter um parceiro fixo, uma parceira fixa, e ela aparecer doente? Na década de 80 era muito frequente nós verificarmos isso, por exemplo, com as crianças. Quando nós começamos a ter crianças infectadas pelo HIV congenitamente, porque as mães eram positivas, isso. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar vários casos em que o diagnóstico do casal se fez a partir do diagnóstico da criança. Nossa. Então, uma criança que adoece com 3, 4 anos de vida, faz um diagnóstico de AIDS, se procura na mãe, a mãe é positiva, e na história materna ela nunca teve outro fator de risco a não ser relação sexual com o marido. E aí se procura no marido e você constata a AIDS no casal e era uma situação despercebida. Hoje em dia isso ainda acontece e mesmo entre adultos a taxa de progressão da infecção ela é variável, ela depende de vários fatores. De fatores ligados ao próprio vírus, de fatores ligados ao próprio hospedeiro, seja do aspecto individual de constituição desse próprio indivíduo, seja de aspecto de co-infecções ou outras manifestações clínicas que possam facilitar a progressão. Então, alguns indivíduos podem progredir mais rapidamente do que outros. Assim, é perfeitamente possível que um indivíduo que se relacionou com alguém que seja portador do vírus e não saiba, desenvolva a doença antes. Vai ser difícil achar quem foi depois, né? A fonte de infecção. Na verdade, na prática, nós nem tentamos fazer isso. Nem tenta, né? Não, porque além de tudo é irrelevante. A não ser em situações de surtos, quando implica em contaminação por outras vias de transmissão, que não frequentemente, não vamos considerar a via sexual, que ainda é a via preponderante no nosso meio, aí em outras situações é relevante você saber a fonte de infecção e detectar o fluxo.
a origem do surto. Mesmo que tenha uma relação muito estável há muitos anos, vai e faz o exame nos dois para ver se ninguém está contaminado, não é isso? Na verdade, assim, o diagnóstico precoce, ele evita que nós tenhamos um comprometimento da doença e do sistema imunológico e, consequentemente, o início das doenças oportunistas, que é o período em que a gente diferencia o HIV infecção da síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS propriamente dita. Então, quer dizer, são duas situações automaticamente e totalmente distintas e que merecem, logicamente, serem avaliadas. Só para ter uma ideia, o fato de você ter um indivíduo numa situação em que imunologicamente ele ainda é competente, ele ainda consegue responder a algumas doenças e, eventualmente, através da instituição de algumas terapias, que são as terapêuticas antirretrovirais. Hoje no Brasil nós temos aproximadamente 16 drogas disponíveis. Então isso facilita, melhora a condição desse paciente no sentido de evitar que ele evolua para as doenças oportunistas. E, óbvio, melhore a sua qualidade de vida e a sua expectativa de vida. Sim, vai evitar também que fique transmitindo aí para quem não tem nada a ver com isso. Na verdade, a possibilidade é que a gente diminua ao máximo a carga viral, mas nem por isso a gente orienta que se tenha relações desprotegidas, obviamente, independente das cargas virais, que são a quantidade de vírus por milímetro cúbico de sangue, obviamente nós orientamos o uso do preservativo para evitar essa contaminação. Existe uma frase dentro da AIDS que é formidável, que é: quem vê cara não vê AIDS. Hoje, especialmente hoje, nós temos pacientes assintomáticos que estão nessa primeira fase que eu disse, que é de só soropositividade, ou seja, é HIV positivo sem AIDS doença, e são pessoas muito bem, estão muito bem situadas dentro da sociedade, fazem atividade física, atividade profissional de forma absolutamente normal, e que são pessoas, no ponto de vista de aspecto, indistintas daquelas não contaminadas. Então, é muito importante que realmente as pessoas estejam prevenidas. A outra questão, óbvio, à medida que existe ou existiu alguma relação desprotegida ou alguma relação duvidosa, vale a pena que tenha se feito, esteja se fazendo a sorologia para o HIV, para se tomar o conhecimento do HIV. Agora, as pessoas estão fazendo mais sexo do que antes, principalmente os mais velhos, porque hoje tem os Viagras da vida, os Cialis, que facilitam os homens mais velhos que tinham problema para ter ereção e hoje podem realizar seus desejos plenamente, o que é ótimo, né? Mas, por outro lado, aumenta o risco também, não? Sim, isso é verdade não só para os homens, também pelas mulheres, né? Quer dizer, nós temos hoje uma liberação sexual, um comportamento mais natural, em que as pessoas procuram mais intensamente o prazer sexual e se permitem estabelecer relacionamentos com mais facilidade do que no passado. Isso aumenta o risco do HIV. Complementando a pergunta e a resposta anterior, nós precisamos lembrar também que o teste, a testagem sorológica não é uma resposta final definitiva. Como todo exame, ele tem sua margem de erro. Tanto um resultado que nós chamamos de falso positivo, quanto um resultado falso negativo. Os testes modernos, essa margem é muito pequena, ela é menor do que 0,5%. Mesmo assim, existe um erro. Então, mais importante do que... Eu acho muito preocupante você passar uma mensagem de que se eu não tive um comportamento, vamos dizer assim, reconhecido como seguro, eu compenso isso fazendo um exame. Um exame para saber se eu estou contaminado ou não. Esse exame pode levar a resultados errados e colocar em problema. Então, é muito importante que a pessoa assuma conscientemente a responsabilidade sobre o seu comportamento. Em relação ao comportamento sexual, exposição parenteral, quer dizer, uso de drogas, cirurgias, transfusão de sangue, que são fatores que no Brasil hoje estão bastante contidos pela obrigação que se tem de testagem nos bancos de sangue e descarte de qualquer sangue contaminado. Mesmo assim, as pessoas têm que ter consciência do próprio comportamento e procurar o aconselhamento médico e a realização dos exames quando sentirem que se expuseram ou quando acontecer uma mudança no perfil de vida ou de comportamento desse indivíduo, o engajamento de um relacionamento, enfim, essas são situações que deveriam ser procuradas. Bom, a Maria José de Marília, aqui em São Paulo, ela quer saber, doutor, se tomar água no mesmo copo, sentar no mesmo assento, abraçar, pegar na mão,
pode transmitir a AIDS? Óbvio que ao longo dos anos essa dúvida sempre teve perene, persistente, e que ao longo dos anos a gente sempre deixou muito claro que a forma de transmissão para a AIDS é exatamente os fluidos corpóreos, ou seja, os líquidos corpóreos. Então o sangue, o esperma, os fluidos vaginais, então todos eles contêm o vírus. Então a única forma, evidentemente, de contaminação está ligada a esse tipo de veículo. Quer dizer, qualquer outro, o fato de trocar afagos, aperto de mão, beijos, obviamente isso não seria transmissor do HIV em hipótese alguma. Bom, mas sobre isso o Benilson de Salvador, lá na Bahia, quer saber, doutor Marcelo, da possibilidade de contrair o HIV na relação sexual oral. Ela existe, então? Teoricamente existe a possibilidade de contrair a infecção pelo HIV na relação oral, principalmente se houver ejaculação e se houver uma condição na cavidade oral de inflamação presente, por problemas dentários, problemas gengivais, alguma ferida, alguma afta na boca. De qualquer maneira, essa é uma forma de transmissão bastante infrequente. Entre indivíduos rígidos, saudáveis, é uma forma bastante infrequente. Até porque é difícil, o indivíduo que tem intimidade para ter uma relação oral e com ejaculação no ambiente oral, ele provavelmente se engaja em outros comportamentos sexuais. Quer dizer, é muito difícil que você restrinja a sua relação à relação oral. O mais frequente nesses casos é que você tenha uma prática oral inicial como introdutória à relação sexual, seja a felação, seja o cunilingus, e posteriormente você passaria para a relação sexual propriamente dita, e nesse momento o indivíduo normalmente usa preservativo. Então a dúvida que nós vemos muito no consultório é isso: se eu tiver uma fase oral da relação não protegida, mas durante a relação, durante o intercurso sexual propriamente dito, eu usar preservativo, se essa é uma prática segura. O que nós recomendamos é que se use o preservativo nas duas situações. Ok. Renata de Araras diz que teve um relacionamento de 7 anos com uma pessoa que era portadora do HIV, não usava preservativo. E hoje nem ela nem o filho dela tem o vírus. Já fizeram 4 exames e deu negativo. Ela quer saber se isso é possível e por que pode acontecer isso. Bom, na verdade, a primeira coisa que a gente conta e leva em consideração é o fato que muito possivelmente esse paciente não tivesse contaminado previamente, porque para se ter uma relação tão frequente, tão próxima e seguramente a chance de transmissibilidade acaba sendo muito maior e frequente. Então, em algum momento, obviamente, ela se contaminaria. Agora, existem outras possibilidades que a gente acaba agregando e podendo até justificar o fato de se realmente ele vir a ser ou tivesse sido positivo. Existem 2 questões. A primeira questão é o fato de repente, ele ter uma carga viral muito baixa, e essa carga viral muito baixa, praticamente indetectável, faz com que a chance de transmissibilidade acabe diminuindo. Então, isso é uma possibilidade. Existe outra possibilidade que, inclusive, é discutido. Queriam saber por que prostitutas em Nairobi, alguns anos atrás, num trabalho, porque elas que tinham múltiplos parceiros e parceiros contaminados, porque elas não desenvolviam AIDS. Então, qual era a resposta? Então, se estudou e se percebeu que, além de múltiplos parceiros, elas tinham abortos de repetição. Então, o que se acreditava que elas tinham uma série de anticorpos pré-formados e que, eventualmente, isso poderia responder por uma defesa imunológica frente ao HIV. Aliás, isso é um dos motivos, isso foi um dos passos iniciais para se pensar numa vacina. Aí que está. Será que, por que elas são imunes ao HIV? O que tem nelas, aí que tá. Né? Então, exatamente, acabou-se existindo um estudo muito mais específico, muito mais profundo nesse sentido. Então, obviamente, existe essa nuance. Ou ele não era, ou se fosse, ele se engajaria nessas outras condições. Eu queria só aproveitar um gancho anterior com relação à pergunta. Existe até um trabalho muito interessante de um casal que era o que a gente chama de soro discordante. Ele positivo, ela negativo. E daí então eles começaram a acompanhar ao longo dos meses, eles tinham relações sexuais sempre protegidas, nunca tiveram nenhum descuido nas relações, nunca houve ruptura do preservativo na relação e de repente, depois de uns 7, 8 meses, ela soro converteu, quer dizer, ela ficou positiva. E falam, puxa vida, alguma coisa aconteceu. Houve ruptura do preservativo? Não. Você teve alguma outra relação fora da tua relação
com teu marido? Não, não houve. E aí então começou-se a se estudar melhor. O que acontecia? Ele tinha geralmente hábito de escovar os dentes à noite e beijá-la de forma lânguida. E o que acontecia? Nesse ato de beijar eram feitos mordiscares na língua. Então se acredita que muito possivelmente nesse casal tenha sido uma forma de transmissão. Portanto, ele com sangramento gengival... Mas não significa que beijar dá AIDS, né? Não, isso não é o beijo, mas isso inclusive é uma discussão bastante importante, que era assim, a gengivite em que ele tinha, que tinha um sangramento, mas o ato de morder a língua, levando pequenos ferimentos, esse paciente respondeu então pela positividade da parceira. Eu só tenho 1 minuto de programa, mas gostaria de responder ao Marcelo de Salvador, que quer saber quais são os primeiros sintomas depois da contaminação e qual a duração deles. Bom, aí nós devemos voltar um pouquinho à história natural da doença. Logo após a contaminação, 2 semanas após mais ou menos a contaminação, o indivíduo pode apresentar um quadro clínico mais ou menos inespecífico. Um quadro de febre, infartamento ganglionar, quer dizer, aparecem ínguas no pescoço, na virilha, na axila, eventualmente alguma manifestação cutânea, acompanhada ou não de sintomas gerais e específicos mais importantes. Esse quadro normalmente tem a duração de 1 a 2 semanas, pode se estender até 4 semanas e depois ele é negativo. A maioria dos indivíduos não apresenta esse quadro e vai apresentar AIDS no final, na fase 15 anos depois, como nós já dissemos. Depois, tem que se prevenir mesmo. Pena que sobraram perguntas aqui da Kátia da Lapa, João de Jundiaí, Wanda de Bauru. Desculpa não ter dado tempo de responder. Um beijo para vocês. Quero agradecer muito a presença do Dr. Marcelo Buratini e do Dr. Giancarlo Gorenstein, que são infectologistas. E lembrar você que amanhã o nosso tema aqui é a nossa pele e a pílula anticoncepcional. E você não pode perder. Um beijo, até amanhã. Fique com a Sula Miranda.